Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais uma explicação sobre os conteúdos que nós estamos trabalhando lá nas nossas aulas. Então hoje o que é para ficar conversar com vocês? Hoje é para ficar conversar com vocês um pouquinho sobre sílabas, tá? O que é uma sílaba? Vocês já fizeram atividades, vamos separar as sílabas das palavras, né? Na escrita de um texto, quando você copia um texto, quando você passa um texto, uma produção para o caderno, muitas vezes você fica com dúvida de como separar essas sílabas, de como se vai para um lado uma linha, se fica na mesma linha. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, o que é impulso, né? O que é o impulso? Então, cada vez que você abre a boca para falar uma palavra, vai estar sendo emitido um som, tá? Então, esse som que sai nas palavras, né, são as sílabas, tá? É um conjunto de letras, tá? A sílaba vai ser um conjunto de letras, certo? Então, aqui nós temos o exemplo, ó. Nós temos o exemplo aqui, ó, de panela, ok? Então, ó, panela, certo? Panela. Então, aqui, ó, panela. Cada pedacinho desse aqui, ó, é uma sílaba, ok? O P e o A formaram uma sílaba, o N e o E formaram outra sílaba e o L e o A formaram outra sílaba. Como vocês já estavam vindo realizando atividades relacionadas às sílabas, vocês sabiam que essa palavrinha tem 3 sílabas, né? Panela. Ela é formada por 3 sílabas, ok? Eu abro a boca 3 vezes para falar a palavra panela. Então, panela. A prof vai abrir uma outra tela aqui para nós conversar um pouquinho sobre a separação dessas sílabas, tá? Como a gente separa a sílaba numa palavra. Ok? Depois a prof volta para essa tela aqui para nós continuar conversando. Então, a prof vai ter aqui, ó, a palavra cabelos, certo? Cabelos. Vou voltar aqui para separar essa palavra para vocês, ok? Então, ó, cabelos. Vocês perceberam que o los, como é mais de um cabelo, ficou no plural, né? Então, acrescentou-se o S aqui. Então, cabelos. Eu abro 3 vezes a boca para falar a palavra cabelos. E aqui, dessa forma, a prof separou assim, ó. Cabelos. Mas, vamos imaginar que vocês estão num texto, no final da linha, e querem separar essa palavra cabelos, tá? Nós vamos ter 2 formas de separar cabelos. Como que eu posso separar cabelos? Eu posso pôr assim, cabelos, ok? Então, ó, tracinho, los. Por quê? Porque não coube aqui. E aí, quando você realiza a atividade de separação de sílabas, você deve se perguntar, prof, por que eu preciso separar sílabas? Por que eu preciso aprender a separar sílabas? Porque quando nós vamos copiar um texto, escrever algum texto, uma frase, enfim, e não couber na minha linha, na minha margem, que aqui no que a prof está usando, no aplicativo que a prof está usando, a minha margem é essa aqui, ó. Quando não couber aqui, o que eu faço? Eu tenho que colocar o hífen, o tracinho, e mudar de linha. Foi o que a prof fez aqui, ok? Eu vou colocar mais para cima aqui, para mostrar para vocês outra maneira, ó. Outra maneira de eu separar cabelos, tá?
Como que eu posso separar também se não couber na minha linha? Vamos supor que a minha letra é maior. K, tracinho, vou voltar um pouquinho para... Não caberá tudo ali, né? Ó, vou colocar bem pertinho aqui. K, cabelos. Outra maneira de eu separar essa palavra quando eu estou escrevendo e não roube na minha margem, tá? Onde aparece essa estrelinha aqui, a minha margem, tá? Então, a palavra cabelos, certo? Cabelos. É assim que eu separo ela. Se eu pedir para você separar. Mas se você está escrevendo um texto e apareceu a palavra cabelos, existem duas maneiras de eu separar essa palavra, tá? Então, vai ser cabelos ou cabelos, certo, pessoal? Então, para vocês entenderem um pouquinho por que a gente separa as sílabas, certo? O porquê da gente separar as sílabas. Porque em determinado momento vai terminar a minha margem, né? A margem do meu caderno, da minha folha, eu vou precisar trocar de linha. Então, eu preciso saber como usar essa separação. O prof vai voltar para a tela de antes, para nós continuar aqui, certo? Vamos lá. Então, a prof explicou um pouquinho quanto ao porquê de separar as sílabas. Nós temos aqui, e vocês têm no livro, algumas regras para a separação dessas sílabas, tá, pessoal? Então, existem letrinhas que não podem se separar, tá? Elas não podem ficar separadas. E existem outras que precisam separar, tá? É uma regra, ok? Então, a prof tem aqui, ó, não se separam. Quais que não se separam, tá? Quando eu tiver o CH, o LH, o NH, o GU e o QU. Essas letrinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, eu não posso separar, tá? Eu não posso colocar uma letra numa linha e a outra na outra, certo? Por exemplo, aqui tem as palavras exemplo, a prof colocou uma de cada conjuntinho de letras ali, para vocês poderem entender, tá? Se nós voltar um pouquinho para trás, o que são essas letras aqui? Essas letras aqui são dígrafos, tá? Lembram o que é dígrafo? Para retomar um pouquinho. São duas letrinhas que possuem um único som, tá? Então, aqui, o CH é dígrafo, vai ter som de X, o LH é dígrafo, o NH é dígrafo, o GU e o QU, quando estão do lado do E e do I, são dígrafos, tá? Então, a prof tem aqui, ó, uns exemplos dessas palavras, ó. Chave, ó, eu tenho o CH e o A, eu não posso separar essas três aqui, tá? Ó, aqui é uma sílaba formada por três letras, certo? Diferente lá de panela, tá, pessoal? Galho, ó, o LHO eu não posso separar. Querido, também não posso separar aqui, ó, elas sempre ficarão juntinhas. E Guaraná, ó, Guá, não posso separar, tá? Então, esse grupinho aqui, ó, não se separa, que nem tá aqui, ó, não se separa. Outro grupinho que não se separa, daí nós já vamos relembrar um pouquinho outro conceito que nós vimos lá atrás, os encontros consonantais, tá? Quem são os encontros consonantais? Tá aqui, ó. Não se separam os encontros consonantais com L e as consoantes com R. BL, CL, FL, PL, TL, BR, CR, DR, FR, GR, PR. Não posso separar, eles têm que ficar juntinhos. Também vai formar uma sílaba com três letras, tá? Exemplos: bloco, braço, clara, cravo, placa, gripe,
tá? Eu não posso separar aqui onde eu vou estar mostrando com a setinha, ó. Placa, o PL não pode ficar separado do A. O GR não pode ficar separado do I, tá? Então, eu não posso separar esses encontros consonantais aqui, tá? Agora, nós vamos ver aquela separação que eu preciso, separação de sílabas, que precisa ser separadas. As letras precisam se separar, elas precisam ficar longe uma da outra. Quem que eu vou ver agora? Dois S's. Lembram lá dos irmãozinhos gêmeos? Que são os dois S's e os dois R's? A prof gravou um videozinho falando sobre os dois R's, lembram? Pois é, os dois S's não podem ficar juntos. Os dois R's também não podem ficar juntos. E outras letrinhas que não podem ficar juntas? SC, SC cedilha e XC. Essas letrinhas aqui, quando vocês forem separar numa palavra, separar as sílabas, o que vai acontecer com essas letrinhas? Essas letrinhas aqui, ó, elas vão ficar separadas. Por exemplo, pássaro, ó, o S ficou junto com o pá e o SA ficou sozinho. Eu não posso colocar esse S para cá e esse S para cá, tá? Então, pássaro, eles vão separar. Carro, ok? O R e o R também são separados, tá? Não posso deixar junto. Pesca, ó, o S e o C estão separados. Cresça, também separei o S e o C cedilha. Exceção, também separei o X e o C, tá, pessoal? Então, eu não posso deixar na mesma sílaba essas palavras, tá? Então, a prof vai pegar duas dessas aqui para vocês perceberem como que é na separação, tá? Eu acho que aqui ficou bem claro, essas aqui em cima, né? Ficou bem claro que não separa, mas aqui embaixo eu tenho que separar. Essas palavras aqui eu separo, tá? E esses pedaços aqui eu preciso separar. Essas sílabas aqui eu preciso separar. Tá, pessoal? Então, é um pouquinho sobre separação silábica, para vocês poderem fazer as atividades e poder relembrar um pouquinho. E já revisamos um pouquinho de dígrafo e encontro consonantal. Esses aqui embaixo, ó, também são dígrafos, tá? Esses aqui também são dígrafos, certo, pessoal? Até a próxima, então.